Meu nome é Marcelo, então sou especializando no primeiro ano do CPET. Vou falar sobre síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos. Minha apresentação vai se dar iniciando com as definições do que é a síndrome, um pouco sobre a epidemiologia, a fisiopatologia e o quadro clínico da síndrome, os scores mais usados para o diagnóstico e o tratamento da síndrome de disfunção e falência múltipla de órgãos. Sobre a epidemiologia da síndrome, a principal causa é a sepse. A incidência ela varia muito de UTI para UTI. Esse estudo multicêntrico mostrou que a incidência da síndrome de disfunção varia de 11% a 40% nas UTIs e é a principal causa de morte no UTI, associado sempre à sepse. Essa síndrome aumentou muito a incidência nos últimos anos, principalmente de acordo com o aumento da idade da população. Os principais sistemas mais acometidos são respiratório e sistema vascular, e os menos comuns são o sistema neurológico e a insuficiência hepática. Os conceitos da síndrome de disfunção de múltiplos órgãos variou muito ao longo do tempo. Né? No início, quando ela foi descoberta, se chamava de falência de múltiplos órgãos apenas. Né? Só que viu-se que falência, o termo falência, mostra um quadro irreversível, o que não é verdade, porque a gente sabe hoje que a síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos é reversível, sim. Nos anos 70, aproximadamente, deu-se o nome de insuficiência de múltiplos órgãos, né? Mas insuficiência também é um termo que não é adequadamente não é adequado para essa síndrome, porque insuficiência trata uma coisa quantitativa, né? Um termo quantitativo. Então, por isso que se definiu agora a disfunção de múltiplos órgãos, que é um termo mais dinâmico. A disfunção ela pode ser primária ou secundária. A disfunção primária é quando existe uma lesão no próprio órgão que causa a injúria, e a secundária é o que define a síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos. Né? Existe uma injúria que é em um órgão que afeta outros órgãos. Existem várias definições do que é a síndrome, né? Mas o que é mais aceito é a incapacidade da utilização de oxigênio pelos tecidos, né? Por um processo inflamatório sistêmico incontrolado, atingindo vários órgãos por mecanismos comuns. Né? Então, outra definição é uma deteriorização aguda de função de 2 ou mais órgãos por esse mecanismo comum, causado por um processo inflamatório. A fisiopatologia global da síndrome é caracterizada por três características aí que vão definir a síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos. Então, a gente vai ter a injúria, a resposta do doente e as consequências que a gente vai ter no tratamento no leito de terapia intensiva. Como é a principal causa da síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos é a sepse, os principais livros eles apresentam a fisiopatologia com um quadro de infecção. Né? Aqui, por exemplo, tem o quadro da sepse causando a síndrome de disfunção. Então, existem várias substâncias na bactéria, por exemplo, proteína, DNA, o DNA da célula, peptidoglicano, lipopolissacarídeos, as próprias fibras, que vão ativar diferentes células do nosso organismo, gerando mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Né? Então, neutrófilos, células endoteliais, monócitos, macrófagos, linfócitos, vão liberar diferentes substâncias que vão agir de forma diferente na fisiopatologia da síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos. Né? Então, teremos substâncias pró-inflamatórias, né? Por exemplo, TNF-alfa, interleucina 1, que vai causar uma inflamação e vai causar efeitos deletérios que vão causar disfunção desses órgãos. E também existem substâncias anti-inflamatórias, como a interleucina 10, tá? Que vai fazer um down regulation e vai causar uma hipersensibilidade aí do organismo a certas bactérias e principalmente infecções nosocomiais. Aqui tem um esquema simplificado de um ciclo vicioso, que é a síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos, se não adequadamente tratada. Então, teremos uma perfusão tecidual inadequada, causando hipóxia celular,
gerando metabolismo anaeróbio, uma redistribuição circulatória, gerando acidose, disfunção celular e isquemia. Tudo isso vai causar uma síndrome de uma resposta inflamatória sistêmica com uma possível disfunção de múltiplos órgãos do sistema se não tratado. Então, a hipovolemia e essas substâncias tóxicas, como as citocinas, vão causar hipovolemia e falência cardíaca, né? Ativando vasoconstritores endógenos, fazendo uma hipoperfusão esplâncnica. Essa hipoperfusão esplâncnica vai causar uma hiperfusão da mucosa intestinal, que vai gerar uma disfunção da barreira mucosa e vai ocasionar uma hiperpermeabilidade da mucosa, gerando aumento ali das substâncias tóxicas das bactérias e endotoxinas, causando uma inflamação sistêmica. Então, aqui é um modelo cumulativo da síndrome de disfunção múltipla dos órgãos, né? Então, no coração vai causar, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, no rim, necrose tubular aguda, coagulação intravascular disseminada, encefalopatia, icterícia e a SARA. O COVID ele pode causar síndrome de disfunção de múltiplos órgãos? Pode, né? Ainda a fisiopatologia ainda não está muito bem definida, mas o que se acredita é que a proteína spike do COVID, ela interage com os receptores da angiotensina 2, que são expressas em diferentes células do nosso organismo, como células epiteliais dos alvéolos, né, que é o principal acometimento do COVID-19, as células do miocárdio, células gastrointestinais e dos túbulos renais também. Quais são os sintomas e o que a síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos afeta, né? Então, o sistema nervoso central é o mais sensível à isquemia, então ele está no score SOFA, ele vai ser afetado aqui na síndrome, principalmente porque o fluxo é preservado até uma PM maior que 60 milímetros de mercúrio. A partir dessa pressão, o sistema nervoso central começa a dar sinais de falência. Então, teremos uma encefalopatia, tanto por sepse quanto por outras causas de inflamação, causando anormalidades de ciclo sono-vigília, delírio, alucinações e delírio. Esses são sinais, sintomas que a gente vai ter para diagnosticar a síndrome de disfunção. Também são sinais e sintomas muito característicos de outras causas de anormalidade do sistema nervoso central, né? Por exemplo, o delírio é comum na UTI por outras causas que não a síndrome. Por isso que é muito difícil a gente diagnosticar a síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos só com esses sintomas, porque podem ser sintomas confundidores. Sistema cardiovascular, a gente vai ter a perda do tônus e diminuição do débito cardíaco, né, gerando choque, que vai causar uma hipotensão tardiamente, e diminuição da pressão de perfusão coronariana, até podendo causar uma insuficiência cardíaca ou um infarto agudo do miocárdio. No sistema respiratório, as principais complicações vão ser relacionadas à hipoxemia e às alterações das trocas gasosas, né? Teremos um aumento do trabalho, do comprometimento muscular, causando hipoperfusão e causando insuficiência respiratória, que vai ser o principal sinal e sintoma do acometimento pulmonar, levando a SARA, que é a lesão inflamatória relacionada aos radicais livres que acometem as células alveolares. No rim, o rim é um dos principais órgãos acometidos pela síndrome, né? 39% dos pacientes com sepsis e com a síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos vão afetar o rim. O principal é um fator de risco independente para a mortalidade do paciente. Então, o paciente com sepsis ou com outra lesão inflamatória sistêmica que tem uma disfunção renal vai ter uma taxa de mortalidade que varia aí de aproximadamente 50%, principalmente porque o rim é muito sensível à hiperperfusão. Até uns 10 anos atrás, a gente achava, né, que a fisiopatologia da lesão renal se daria pela hipoperfusão renal, que causaria NTA e insuficiência renal aguda, né? Numa linha de tempo que segue isso, hipoperfusão, NTA e insuficiência renal aguda. Hoje a gente sabe que essa linha do tempo não é tão simples assim. A lesão renal aguda não se dá de acordo com essa linha do tempo. A gente pode ter NTA sem ter hipoperfusão renal. A gente pode ter hipoperfusão renal causando uma insuficiência renal aguda sem ter NTA na síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos. Então, hoje a gente sabe que aquelas citocinas, aquelas substâncias
relacionadas ao nitrogênio, elas fazem disfunção da microcirculação, causando, por exemplo, microcoágulos, causando inflamação e gerando uma alteração no metabolismo renal, que não é essa linha do tempo como a gente acreditava antigamente. No sistema gastrointestinal também vai ser afetado, vai causar um ilho no doente, alteração na motilidade gastrointestinal, pode causar pancreatite, colicistite, acalculosa naquele paciente mais grave, estase biliar, úlcera péptica. Muito da fisiopatologia da síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos está relacionado ao gout, que é aquele sistema linfático relacionado ao trato gastrointestinal. A gente viu na aula que esse sistema é muito importante. Então, hoje se sabe que quase 50% do sistema imunológico está relacionado ao sistema gastrointestinal. E hoje sabe-se que muito da fisiopatologia da síndrome está relacionado tanto à formação de gases por germes que não estão na flora intestinal, e tudo isso causado pela aquela hiperpermeabilidade que vai levar à liberação de endotoxinas por bactérias não patogênicas e quando não temos uma flora normal adequada, né, causando translocação bacteriana, por exemplo. Outros sinais e sintomas da disfunção é a disfunção hematológica, causando CIVD, pelo aumento de tempo de coagulação, diminuição do fibrinogênio. A gente vai se apresentar no doente com sangramento excessivo, equimose, eventos trombóticos, que são bastante comuns. Além disso, vamos ter uma disfunção endocrinológica, através de desglicemia, hipotireoidismo do paciente crítico, né? Uma insuficiência adrenal. Além disso, vamos ter uma disfunção imunológica gerada por uma lesão isquêmica, né? Em mucosa de parede, translocação bacteriana. Os scores, um pouco dos scores o Orlando falou, né? Então, ele é medido no momento da admissão na UTI, mas pode ser medido após também. É uma medida objetiva do grau e natureza da disfunção orgânica e tem uma visão você pode conseguir, através desses scores, uma visão sobre a gravidade da doença e prioridades da gestão, né? A gente tem que saber que os scores, eles não são um alvo a ser atingido, mas ele serve para a gente ter uma noção da gravidade desse doente. Aqui tem alguns exemplos dos scores, mais comum é o SOFA, também tem o LODS, o próprio score da síndrome de disfunção múltipla de órgãos, e ele sempre vai avaliar seis parâmetros: cardiovascular, respiratório, renal, hematológico, hepatobiliar e neurológico, né? O SOFA completo, né, que não é o SOFA, vai avaliar a PAM e o uso de vasopressores, respiratório a relação PF, renal a gente vai avaliar a diurese e a creatinina. No hematológico, as disfunções hematológicas a gente avalia principalmente pelas plaquetas do score SOFA. A disfunção hepatobiliar através das bilirrubinas e a neurológica através da escala de Coma de Glasgow. Aqui está a tabelinha do score SOFA que o Orlando já apresentou. Quais são as vantagens de SOFA, né? A possibilidade de fazer um cálculo retrospectivo, né? Uma relação com mortalidade comprovada em diversos estudos. E os intensivistas estão mais familiarizados com esse score pela facilidade de uso. Qual que é a desvantagem? Principalmente os exames laboratoriais. O Orlando comentou, né, sobre a dificuldade em alguns lugares de ter exames laboratoriais de imediato. Então, essa é uma desvantagem do score SOFA. E os parâmetros são passíveis de alteração por causa heterogênea. Um pouco repetitivo do que o Orlando falou, né? A gente vai ter uma disfunção quando temos 2 pontos ou mais no score SOFA. A gente vai assumir sempre SOFA igual a 0 para pacientes sem disfunção orgânica prévia, né? E o SOFA é aquele score SOFA modificado. Uma das vantagens dele é que não utiliza nenhum método laboratorial para avaliação da disfunção e falência de múltiplos órgãos. No tratamento, a gente sempre vai avaliar o mecanismo agressor, o suporte hemodinâmico, o suporte metabólico, o suporte nutricional. Mas o principal tratamento, na verdade, é a profilaxia, é a prevenção para a não instalação da síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos. Porque uma vez instalada, depois da sepse ou por um outro quadro inflamatório agudo, apesar de não ser irreversível, existe uma dificuldade na reversão desse quadro. Uma vez instalada, né, uma vez que a gente não conseguiu prevenir com aqueles dados que o Orlando apresentou, por exemplo, na sepse, a gente tem que tratar essa síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos, né? Então, a gente vai identificar o fator agressor e a retirada, quando possível, uso precoce de antibiótico, por exemplo, na sepse,
Quando o paciente está chocado, né, a reposição volêmica adequada, então a gente vai fazer aquela ressuscitação guiada por metas. Vamos ter que ter um suporte ventilatório adequado, uma estratégia protetora, como o Orlando também mostrou, manutenção do débito cardíaco, controle glicêmico adequado, transfusão sanguínea apenas se necessário naqueles pacientes com HB menor que 7, as prevenções, né, tanto de sangramento digestivo, de pneumonia nosocomial, de eventos tromboembólicos, e considerar parâmetros que permitem aferição de perfusão tecidual global, né? Então, vamos avaliar o lactato, o excesso de base, saturação venosa de oxigênio. Quais são as conclusões que a gente deve... Porque a síndrome de disfunção e falência de múltiplos órgãos pode ser uma consequência de qualquer resposta inflamatória aumentada. A gente sabe que a sepse é a principal causa, mas existem outras causas de resposta inflamatória aumentada. O melhor tratamento é a prevenção. O sulfa ele não deve ser utilizado como meta de tratamento, e sim como um segmento desse doente. E a identificação da disfunção mais precoce e de um número de órgãos vai ajudar no tratamento desse doente. Essas são as minhas referências. Obrigado. Algum comentário, uma pergunta para o Marcelo? Do Marcelo inteiro, fiquei pensando só em sepse, e fiquei pensando em alguma coisa que poderia sair do foco sepse, porque só vem sepse na cabeça, e aí ele finalizou que pode ser outras coisas, e eu me encontrei onde eu estou passando na UTI agora, na UTI da Santa Casa pós-cirurgia cardíaca, e algumas pacientes fazem SEC, né? E dependendo do grau, do tempo da cirurgia, quanto tempo em SEC, volta muito inflamado. Então, realmente, ele pode ter uma reação inflamatória exacerbada, né? Eu consigo ver que às vezes é transitório e é um exemplo reversível, porque quando é sepse, apesar de a gente aplicar todas as condutas, todos os bundles na hora certa, nem sempre o paciente responde, né? Mas eu consigo colocar no contexto. Os teus slides outra vez, para a gente poder comentar um pouco isso que a Larissa está considerando. Pode continuar, Larissa. Nem sempre a gente consegue reverter. Eu quero aquele slide dos diagramas de Venn, VENN, esse diagrama. Não, o passado, a outra anterior. Então, disfunção de falência de múltiplos órgãos depende desses fatores, né? Depende do insulto, depende da resposta do hospedeiro e depende de todas as intervenções que a gente toma na beira do leito. O principal insulto que leva à disfunção e falência de múltiplos órgãos, não há nenhuma dúvida de que é a infecção. E, consequentemente, infecção com disfunção orgânica é sepse. E sepse é a causa mais frequente de disfunção de múltiplos órgãos no mundo e é a principal causa de morte em unidades de terapia intensiva no mundo, né? No mundo desenvolvido e no mundo em desenvolvimento. Mas tem outros modelos. Esse insulto que está ali pode não ser sepse. A sepse leva a disfunção de múltiplos órgãos ou leva a disfunção orgânica, fundamentalmente, põe o próximo slide, Marcelo, através de dois mecanismos. Através de um mecanismo inflamatório, né? A inflamação chamada de inflamação maligna, exagerada, inflamação que perde controle, ou inflamação que é necessária para poder controlar o insulto inicial, mas que tem como efeito colateral disfunções orgânicas. Essa inflamação ela pode se originar não só de um processo infeccioso, mas pode se originar, por exemplo, de um trauma, pode se originar como
num pós-operatório de uma grande cirurgia, né? O tempo cirúrgico prolongado, com lesão tecidual, grandes cirurgias abdominais, grandes cirurgias torácicas, mesmo sem infecção, geram processos inflamatórios grandes que podem ser insultos, que dependendo da maneira como o doente reage a esse insulto, ele pode desenvolver disfunção orgânica. O doente com trauma, a mesma coisa. O doente em pós-circulação extracorpórea faz uma resposta inflamatória exacerbada muito semelhante ao doente com sepse, vasodilatação periférica, e disfunção da coagulação. Os doentes sangram muito frequentemente. A administração de grande quantidade de sangue, né? Sangue, na verdade, ela é quase como se fosse um transplante. Acho que a Ana pode me corrigir. Mas gera muita inflamação. O doente com pancreatite aguda, doente com pancreatite necrohemorrágica, são exemplos de doenças não infecciosas, mas que geram uma resposta inflamatória na mesma magnitude. Junto com a resposta inflamatória, o outro mecanismo determinístico da disfunção de múltiplos órgãos é a isquemia orgânica, a isquemia de órgãos. Isquemia que leva não só a uma disfunção orgânica por mecanismo direto, através de hipóxia tecidual, mas também porque a hipóxia tecidual gera atividade inflamatória aumentada, né? Uma coisa estimulando a outra. Várias proteínas, o Flávio mostrou rapidamente os mecanismos de proteção à isquemia de órgãos, e uma delas é a liberação de grande quantidade de radicais livres de oxigênio. Essa grande quantidade de radicais livres de oxigênio aumenta a inflamação tecidual e colabora para a disfunção orgânica. Então, esses dois mecanismos, isquemia e inflamação, elas ocorrem por diversos mecanismos, por diversos insultos primários diversos, dos quais sepse, infecção, é a principal causa, mais frequente, mas hemorragia digestiva, choque hemorrágico por outras naturezas iatrogênicas, choque traumático, choque neurogênico, choque cardiogênico, tudo isso não tem infecção diretamente relacionada, mas pode causar, pelas mesmas atividades e pelo mesmo processo, caindo na vala comum de causar disfunção de um órgão, de dois órgãos, e aí a gente chamar isso de disfunção de múltiplos órgãos. Respondido, Larissa? Né? Sim, respondido. Até, eventualmente, era mais comum antigamente, mas as primeiras membranas de diálise causavam muito mais reação inflamatória do que as membranas que estão se tornando mais biocompatíveis hoje em dia. Mas tem sempre o potencial dessas membranas também causarem sempre uma atividade inflamatória. Hoje, pela biocompatibilidade, elas geram um processo inflamatório de menor grau, mas mesmo assim, alguns doentes respondem de uma forma exacerbada e tem síndrome dos desequilíbrios e, eventualmente, CIRS importante que leva a disfunções orgânicas significativas. Muito bem, acho que vimos alguma coisa, Larissa. Ana, tudo bem? Tem alguma pergunta para o Marcelo, algum comentário para fazer? Tudo bom, doutor? Oi, pessoal. Não, doutor, acho que foi uma aula super boa. Acho que talvez antes do Covid não fosse algo tão presencial nas UTIs, porque tinham várias outras doenças, né, que sumiram.
Mas acho que com o Covid a gente acaba vendo bastante a disfunção gerada pela sepse. Acho que ficou bem explicado tudo que a gente vê, o porquê que a gente pede todos os exames todos os dias, né? Por que no paciente grave não dá para, por exemplo, pular um dia e só pela clínica? Porque eles acabam se complementando. Acho que isso ficou bem legal. E acho que eu jamais iria te corrigir, doutor. O sangue realmente causa um processo inflamatório importante. E lembrar sempre que a plaqueta causa ainda mais, né? Então, a transfusão de plaquetas é a que causa uma maior inflamação e maior número de reação, né? Quando a gente transfunde. Por isso que é tão criterioso, né? Realmente, se tiver um paciente com 50 mil plaquetas, sem evidência de sangramento, se for fazer cirurgia sem nada, a gente tenta sempre dar uma seguradinha para ver se o paciente se compensa. Você sabe que você disse uma coisa, me fez lembrar um outro mecanismo operacional da disfunção de múltiplos órgãos, que é o segundo HIT, né? A segunda, o segundo insulto. Vocês sabem por que a gente faz 2 doses da vacina? Bom, porque eu sei uma resposta muito fácil que não deve ser, então acho que eu não sei. Não, a resposta não é complicada, mas é só para poder fazer vocês pensarem um pouco, né? Quando você faz a primeira dose da vacina, que é chamada de prime, você inicia o processo de desenvolvimento de anticorpos, de uma resposta inflamatória específica para aquele antígeno que você soltou. Mas a tua resposta inflamatória, a tua resposta imunológica, ela é relativamente de baixo grau, né? E nem sempre completamente protetora. Quando você dá o burst, a segunda dose, quando você já está com uma resposta pré-formada, e ela geralmente vem 15, 20 dias depois, em algumas vacinas até mais tempo depois, esse segundo HIT, esse segundo insulto para um organismo que já está condicionado, ele explode na produção de anticorpos e de uma resposta imune específica. De alguma forma, esse modelo também existe para a resposta inata, não para a resposta específica, que acontece 7, 10, 15 dias depois. Para a resposta inata, isso também acontece. Então, se você tem um doente que faz um sangramento e você rapidamente controla esse sangramento, o doente fica 24, 48 horas. Depois ele sangra outra vez, ele faz uma hipotensão novamente, é um segundo HIT. E esse segundo HIT, que vem 24, 48, 72 horas depois, geralmente acarreta o mesmo insulto, uma segunda resposta imunológica, inflamatória, que é algumas vezes maior do que a primeira. Isso é uma coisa importante, porque vocês veem isso às vezes na prática, né? Quando o doente sai da cirurgia e daqui a pouco ele dá uma pedalada, ele dá uma arrastada, porque a cirurgia se prolongou um pouco, a cirurgia ficou com um pouquinho de hipóxia tecidual durante a cirurgia, ele vem, você não consegue tirar ele completamente do ventilador, 24, 48 horas depois ele faz uma infecção, uma sepse, ele choca. E ele faz disfunções orgânicas em grande quantidade, né? Ou se você faz uma transfusão de sangue desnecessária, ou como você está falando, uma transfusão de plaqueta desnecessária, se é necessária, é importante para a manutenção da vida. Mas se ela não é necessária, esses segundos HITs, eles podem amplificar de forma significativa a resposta inflamatória do doente 24, 48 horas depois, e o doente que não estava em nítida disfunção entrar em nítida disfunção posteriormente. Isso, de alguma forma, traz
o mecanismo operacional da fisiopatologia para a beira do leito e aquele cuidado da gente descalonar com cuidado do doente e procurar não fazer um segundo HIT, porque isso pode desencadear uma resposta que se torne incontrolada posteriormente. Por causa disso, esse cuidado no dia seguinte, de repetir os exames, de qualquer nova disfunção, você se antecipar o mais rápido possível, né? A gente fazer diagnóstico de uma infecção nosocomial, quando o doente está chocado, em disfunção de múltiplos órgãos, é fácil. O duro é você fazer o diagnóstico naquele momento em que você tem um picozinho de procalcitonina ou de PCR, uma nova condensação no raio-x, uma diurese que arrasta, uma estase gastrointestinal. Ele está sinalizando que ele está começando a fazer infecção. Tente controlar isso o mais rápido possível para que ele não tenha o segundo insulto, porque isso amplifica significativa a resposta do doente e, consequentemente, mais dificuldade do doente ser tratado e maior mortalidade, maior morbimortalidade. Ok, estou com a ajuda de vocês aí, a gente indo desenvolvendo essa disfunção de múltiplos órgãos. Temos mais aí uns 10 minutos para discutir. Bruna, faz tempo que eu não te ouvi, eu te ouço também, Bruna, tudo bem? Oi, doutor, tudo bem? Está conseguindo me ouvir? Muito bem, direitinho, pode falar. Eu achei muito boas as duas aulas. Eu acho que bem o que a Larissa e a Ana têm falado, a gente tem visto muito, né, ainda mais no ambiente de terapia intensiva, pacientes que realmente fazem disfunção de múltiplos órgãos e às vezes realmente a gente acaba pensando e até tentando imaginar como que a gente vai fazer o manejo deles, né, dentro da UTI e fazendo todo esse contínuo de tratamento. Acho que foram muito enriquecedoras para o dia de hoje e parabéns aos meninos que apresentaram hoje também. Muito bem. Mas quero ouvir alguma pergunta de vocês? Alguma dúvida? Gabriel? Estou vendo aqui. Viviane? Doutor. Oi. Oi, é a Carol. Oi, Carol. Tudo bem? Oi, doutor. Tudo bem, e você? Tudo bem. Estamos te vendo bem, viu? A tua imagem e a tua foto. Tá bem. Só para complementar da aula dos meninos, ali o tempo que eu passei na Covid-1, ali no HT, né? A gente via bastante paciente que até tinha usado tocilizumab, que ficava bem difícil da gente diagnosticar a sepse novamente, né? E até de pacientes que não ficavam arrastando mesmo, que a gente já pensava que, poxa, essa paciente está evoluindo mal, acho que vai fibrosar, não saía da prona, droga vasoativa, assim, sempre sem diminuir, enfim, e que estava muito difícil da gente diagnosticar a sepse mesmo. E que a gente começava o antibiótico e o paciente reagia e melhorava de todas as disfunções deles. Então, foi algo que me marcou bastante, assim, de uma paciente até que a gente pensou até em evoluir um SAVI-B clínico para ela. E arrastando, sabe, doutor? Arrastando, dia após dia. A gente começou a tratar, então, uma PAV para ela, e agora ela está em névoa, ainda indo para casa. Então, foi algo que a gente teve bastante dificuldade de estar tendo ali no Covid mesmo. Só para complementar mesmo a aula. Puxa vida, vamos desenvolver um pouquinho isso, Carolina. Assim, como resposta fisiológica normal, quando você tem um insulto, você tem uma atividade pró-inflamatória maior do que a atividade anti-inflamatória, que dura, na média, 48, 72 horas. Mas sempre que a gente tem atividade pró-inflamatória, com secreção das interleucinas pró-inflamatórias, principalmente TNF, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8,
no mesmo momento, você também tem secreção de várias citocinas anti-inflamatórias. O exemplo maior é a interleucina 10. Né? Então, você tem pico de interleucinas pró-inflamatórias e pico de interleucinas anti-inflamatórias. Você tem atividade de linfócitos que vão aumentar e amplificar a resposta inflamatórias, que tem um fenótipo chamado TH1, mas ao mesmo tempo tem logo depois os linfócitos adquirem um fenótipo chamado TH2, que tenta conter essa resposta pró-inflamatória. Então, essas duas coisas acontecem nas primeiras 48, 72 horas em pró da atividade pró-inflamatória. Mas é normal que depois de 48, 72 horas passe no balanço, a predominar mais atividade anti-inflamatória do que atividade pró-inflamatória. E isso é muito normal. E isso é útil, porque você, que já teve sepse várias vezes na tua vida e nunca precisou de ir para o hospital, já teve... Desculpa, você não teve sepse. Eu falava isso antes do sepse 3. Hoje, você não teve disfunção orgânica, você teve inflamação, SIRS, e teve sepse, mas nunca teve sepse grave. Hoje, qualquer sepse com disfunção orgânica é chamada de sepse grave. Me corrija, não deixa eu cometer esse erro mais aqui. Durante 20 anos eu dizia que a gente já tinha tido sepse várias vezes, mas não. Se você nunca foi para o hospital, é porque você nunca teve sepse. Mas, enfim, os nossos processos inflamatórios, eles são controlados porque a gente faz atividade pró-inflamatória e depois a gente tem uma atividade anti-inflamatória que controla essa atividade pró-inflamatória. Ainda bem, nós evoluímos filogeneticamente porque essa atividade ela é normal e ela nos ajuda a reconstituir tecidos lesados durante aquele processo, aquela fase, aqueles 2, 3 dias que a gente ficou com febre. Isso também acontece no doente grave do mesmo jeito. Só que o doente que não se recupera, porque a gente ou atrasou a introdução do pacote da sepse, ou o doente fez uma infecção mais grave e ele persistiu, esse doente, a partir do 3º, 4º dia, ele se torna um doente imunossuprimido. Ele se torna um doente que tem secreção de citocinas pró-inflamatórias, mas tem muito mais secreção de citocinas anti-inflamatórias e linfócitos com o fenótipo TH2 que predomina nesses doentes. Okay? Isso é chamado de CARS, não de SIRS, C-A-R-S. Síndrome da resposta anti-inflamatória compensada. Okay? Esses doentes que vocês veem nas UTIs a partir do 3º dia, que internaram com sepse, eles não estão com SIRS mais, eles estão com CARS. Se você olha para a temperatura, geralmente eles fazem um pouco de febre, eles têm leucocitose, eles estão taquicárdicos, eles têm PCR aumentada, eles têm procalcitonina aumentada, né? Ou seja, eles têm atividade pró-inflamatória aumentada porque é aquilo que a gente consegue medir na beira do leito. Mas não esqueça de que esses doentes têm mais atividade anti-inflamatória que nós não medimos do que pró-inflamatórias. Eles têm as duas, no qual predomina a anti-inflamatória. Essa atividade anti-inflamatória que predomina mantém esses doentes num estado em que eles são sujeitos a adquirir infecções intercorrentes. As infecções hospitalares, pelas bactérias que estão na UTI, infectam esses doentes e não infectam nós, né? Você tem estafilococcus na tua mão, você tem CRE na tua mão, você tem KPC na tua mão, no teu avental que você leva para tua casa,
mas você não adquire infecções por essas bactérias porque você está imunologicamente compensado. Os nossos doentes de UTI, a partir do terceiro, quarto dia, eles estão imunossuprimidos. Faz parte da disfunção de múltiplos órgãos esses doentes, depois da fase inicial, estarem imunossuprimidos e terem mais atividade anti-inflamatória. Quando esses doentes, normalmente, sem terem tomado tocilizumab, quando esses doentes eles reinfectam a partir do terceiro, quarto dia, numa situação em que eles já não são mais capazes de gerar uma grande resposta pró-inflamatória, a sepse fica com sinais clínicos menos evidentes, né? Esses doentes podem não fazer tanta febre como faziam antes. E os sinais clínicos de infecção, da atividade pró-inflamatória, não são tão evidentes. Você não precisa do doente ter tomado tocilizumab. É o doente crítico crônico, a partir do quarto, quinto dia, ele manifesta de uma forma mais sutil a sua nova sepse. Por isso que é preciso de abrir os olhos, prestar atenção no tracto gastrointestinal, prestar atenção no fluxo urinário, prestar atenção em qualquer manifestação sutil de nova disfunção orgânica, porque é assim que a nova infecção vai aparecer. Parece, claro, que aqueles doentes que tomam corticoide, aqueles doentes que são imunossuprimidos porque tomaram imunossupressores, e os doentes que tomaram inibidores de alguma substância pró-inflamatória, como o tocilizumab, também é de a gente imaginar que esses doentes desenvolverão sepse, às vezes mais frequente, porque ficarão mais imunossuprimidos, e ainda manifestarão de uma forma menos intensa a sua nova infecção. Então, precisa de estar com os olhos abertos para poder identificar isso o mais cedo possível. Quanto mais cedo, mais fácil esses doentes são de serem tratados, menos morbidade, menos mortalidade. Okay? Então, o que eu estou dizendo é de que sim, é muito provável, os trabalhos com um grande número de doentes ainda não saíram, de que esses doentes que a gente faz tocilizumab, que não se recuperam rapidamente, ou porque nós estamos fazendo tocilizumab tardiamente, eles estão tendo não o benefício da droga, mas sim a complicação, a infecção, estão tendo mais infecção, e infecção com manifestação clínica mais sutil ainda, né? Mas quero dizer que o doente, habitualmente, o doente crítico crônico, manifesta de uma forma mais sutil a sua nova infecção, e isso já é natural, porque ele é um doente imunossuprimido pela disfunção de múltiplos órgãos. Ela leva naturalmente a uma imunossupressão. Uma outra forma legal de você ver isso, né? Assim, saindo um pouquinho da casinha, né? Porque acho que é legal a gente ver o doente mais de uma forma mais conceitual. Quando o Marcelo falou do SOFA, o SOFA ele é simples demais, né? Ele é bom e útil porque ele é simples, né? Mas as disfunções orgânicas são muito mais complexas do que só aquilo que o SOFA consegue medir, né? Um doente, por exemplo, com RNI acelerado, alterado, ele tem disfunção da coagulação, mas o SOFA só vê plaqueta na coagulação, né? O SOFA não vê a atividade muscular, e o doente desenvolve rapidamente disfunção neuromuscular, e isso não está no SOFA. O doente desenvolve disfunção gastrointestinal, e isso não está no SOFA. E o doente desenvolve disfunção imune, que também não está no SOFA, né? Então, um cara chamado Marshall, lá atrás, disse assim, a infecção nosocomial é uma manifestação da disfunção e falência de múltiplos órgãos. É legal isso, né? Porque o doente está ali, não é porque a bactéria está ali,
Ele está ali porque ele está frágil. Porque a bactéria está ali para mim e para você. E nem eu e nem você desenvolvemos sepse. Né? Nós até estamos mais infectados, a gente passa de um leito para o outro, de uma UTI para outra, e não adquirimos infecção. Quem adquire é o doente que tem uma falência de um órgão, uma disfunção de um órgão, que é a do sistema imunológico, que é natural que a partir do 3º, 4º dia os doentes desenvolvam isso. Ok? Mais algum comentário? Doutor, posso fazer uma última pergunta, na verdade? Oi, Ana, fale. Aproveitando a aula que foi de gastrointestinal, e a gente acabou falando um pouco também depois, veio uma dúvida que a gente sempre tem nos pacientes um pouco mais graves, a estase gástrica. E eu sempre relacionei muito a droga, né? Tá com nora alta, vaso. Então, pronto, vai ter vai ter uma diminuição de irrigação gástrica, por isso está fazendo estase. Mas existe, tipo, a possibilidade da estase gástrica ser um dos primeiros sintomas de um paciente que, se ele não tiver não ser necessariamente só pela droga, ser por uma disfunção múltipla de múltiplos órgãos que não esteja cometendo algum que a gente vê sempre, por exemplo, a bilirrubina aumentada ou uma creatinina muito elevada, e que o primeiro sinal seja estase gástrica ou não, por ele ser um dos últimos, né, a gente não levaria isso como consideração. Não, acho que talvez eu não tenha sido claro na aula, mas a resposta é sim para a tua primeira pergunta. A estase gástrica, de um modo geral, ela é a primeira manifestação de disfunção orgânica. Né? Ela é um sinal de que o tracto gastrointestinal está sofrendo. De um modo geral, ele é o que o primeiro sofre. Ele é tão sensível que ele sofre mesmo quando você não está com sepse. Né? Ou seja, você já teve gripe alguma vez? Já, algumas. E qual é o teu órgão que mais sofre? É o gastrointestinal, você fica enjoada. Você fica enjoada, não quer comer. Não quer comer, é porque... Até a primeira que a gente vê nas crianças também, né? Isso, é o peristaltismo gastrointestinal, principalmente da parte alta, diminui de forma imediata. E é natural, você se protege, né? Porque a tua circulação plâncnica, ela fica debilitada. É claro que quanto mais droga vasoativa você estiver fazendo para o doente, mais estase ele tem. Mas não é por causa da droga vasoativa. É porque você está precisando fazer droga vasoativa porque ele tem hipoperfusão. E a hipoperfusão é que leva operacionalmente, deterministicamente, a estase. Então, de um modo geral, ela é a primeira que aparece e a última que melhora. Acho que vocês veem isso na prática. Né? Quando o doente descompensa, a primeira coisa que acontece, uma das primeiras coisas é que ele começa a ficar com estase, ele recusa dieta, se ele estiver acordado, ou ele não consegue fazer a manutenção do suporte enteral. Quando ele começa a melhorar, a PCR está caindo, ele está urinando, melhorou a perfusão periférica, ele começa a aceitar a alimentação, é que ele está passando daquela fase de catabolismo para a fase de anabolismo. E aí está na fase mesmo dele conseguir aproveitar bem a dieta. E a circulação esplâncnica está legal outra vez. Está normal. Entendi. Obrigada, doutor. Assim, sem querer complicar um pouco, mas assim como uma última mensagem, a gente só falou de disfunção de múltiplos órgãos aguda. Okay? Mas é muito comum nas UTIs hoje disfunção de múltiplos órgãos crônica. Okay? Disfunção de múltiplos órgãos não mais por isquemia e por inflamação, mas disfunção de órgãos por dano tecidual que ainda não se reparou. Né? Se você lesa muito o pulmão, né, o pulmão dos doentes com Covid,
A inflamação vai embora depois de uma semana, e daí você não consegue tirar da máquina, por quê? Porque ele tem uma disfunção orgânica subaguda crônica. Aquele tecido alveolar, ele precisa de ser reparado, precisa de haver outra vez anabolismo muscular. O rim, novamente, que foi lesado, ele precisa de recompor células tubulares novamente. Enterócito da mucosa gastrointestinal, que agora está careca, ela precisa de novamente voltar aos enterócitos novamente, microvilosidades precisam de ser criadas. Então, leva um tempo para que o órgão possa se recompor novamente. Né? Então, você olha para o doente, ele vê que ele tem disfunção de múltiplos órgãos, e você foca no mecanismo operacional. Controla a inflamação, controla a infecção, controla a disfunção por isquemia, mas ele ainda não se recuperou completamente. Não se recuperou por quê? Porque precisa dar um tempo para que o pulmão, outra vez, ele se torne operacional outra vez, para que ele ganhe massa muscular novamente, para que ele ganhe bainha de mielina, de que ele ganhe novamente enterócitos. É preciso de um tempo, ele fica vulnerável naquele tempo. E o que vocês ficam fazendo todos os dias é cuidando daquele doente, põe ele no colo, para que ele possa novamente entrar em anabolismo e fazer reparo das lesões orgânicas que aconteceram na fase aguda. Então, existe uma fase crônica da disfunção de múltiplos órgãos que caracteriza os doentes os doentes crítico-crônicos, que às vezes levam mais tempo para poder se recuperarem daquelas lesões da fase aguda. Tá bom? Acho que discutimos bastante coisa do ponto de vista operacional. Obviamente, espero ter deixado vocês com alguns conceitos bem definidos, mas com várias dúvidas, que a gente vai tirando aí ao longo dos próximos 2, 3 anos, tá bom? Obrigado. Até a próxima reunião. Um abraço para vocês. Tchau.